Se você é uma dessas pessoas que parece que tem um buraco na barriga, sentem fome o tempo todo, esse vídeo é para você. Fica aqui comigo, segura na minha mão, que hoje eu vou te dar 5 dicas para você ter menos fome. Mas antes, se inscreve nesse canal e deixa o like nesse vídeo, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. Para a gente reduzir a fome, primeiro precisamos entender quais mecanismos regulam essa sensação. Muitas pessoas acham que é um mecanismo muito simples, mas não é. É um mecanismo muito complexo. O principal hormônio que libera a fome é a grelina. Ele é liberado pelas células do nosso estômago quando o nosso estômago está vazio. Então, quando o nosso estômago está vazio, as células começam a liberar grelina que avisam para o nosso cérebro, olha, faz ele comer que aqui está faltando comida. Então, quando começamos a comer e o nosso estômago enche, elas param de liberar esse hormônio. O principal hormônio responsável pela saciedade é um chamado leptina. E esse hormônio ele é liberado pelas células adiposas, pelas células de gordura do nosso corpo. Elas falam para o cérebro, olha, já estoquei energia suficiente aqui, pode fazer ele parar de comer. Então, pensa comigo. Se a leptina é o hormônio que reduz a fome, que nos dá saciedade, e ela é liberada pelas células adiposas, as células de gordura, pessoas com sobrepeso e obesidade têm mais células de gordura. Logo, elas deveriam sentir menos fome, já que liberariam mais leptina. E essa lógica faz sentido. Porém, muitas pessoas com sobrepeso e obesidade desenvolvem resistência à leptina. Por isso, elas sentem mais fome, porque o nosso corpo não consegue mais reconhecer aquele hormônio como sendo um hormônio que nos dá saciedade. Mas existem outros reguladores. A insulina, por exemplo, ela não é responsável somente por retirar a glicose do nosso sangue. Ela também sinaliza para o nosso cérebro que, olha, já tá bom, já fiz meu trabalho aqui, pode fazer ele parar de comer. Ela também nos dá saciedade. E pessoas que desenvolvem resistência à insulina, como pré-diabéticos ou diabéticos, eles tendem a sentir mais fome porque esse mecanismo fica prejudicado. Outro hormônio também que aumenta a nossa saciedade e faz com que a gente coma menos é o GLP-1. Ele é produzido pelas células do nosso intestino e retarda o esvaziamento gástrico, fazendo com que o nosso estômago produza menos grelina. Isso vai diminuir nossa fome. Inclusive, o Ozempic e outros remédios para emagrecimento atuam exatamente como o GLP-1. Eu não sei se você percebeu, mas existe um hormônio para nos dar fome, porém existem diversos mecanismos para nos dar saciedade. Então, pela lógica, teríamos que ter menos fome e mais saciedade. Mas, infelizmente, não é assim que o nosso corpo funciona. Além do mais, não existe somente a fome fisiológica, também existe a fome emocional. Quando nós comemos um alimento muito gostoso, como chocolate ou um bolo, nosso corpo libera neurotransmissores responsáveis pelo prazer, como a dopamina e serotonina. Eles vão ativar o nosso sistema recompensa, nos dando exatamente essa sensação de prazer. Por isso é muito comum que a gente procure esses alimentos mais gostosos quando precisamos aliviar o estresse ou buscar conforto. E você entender e diferenciar essa fome fisiológica da fome emocional é um processo fundamental para você que quer controlar sua alimentação. Um método muito eficaz é quando você sentir a fome de uma comida gostosa, você se pergunta, eu comeria uma maçã agora? Comeria uma banana? Comeria um prato de comida? Se a resposta for não, muito provavelmente você não está com fome fisiológica, mas sim emocional. Mas agora eu vou te dar 5 dicas para você aumentar sua saciedade e reduzir a sua fome. A primeira é consuma mais proteínas e fibras. Esses componentes da dieta são os mais difíceis para o brasileiro adequar. Se você consumir proteínas como carnes magras, leites e leguminosas, essas proteínas com baixo teor de gordura, elas vão aumentar o seu nível de GLP-1, vão estimular a liberação desse hormônio e vai fazer com que você tenha mais saciedade. Já as fibras, elas vão retardar o esvaziamento gástrico, diminuindo a liberação da grelina, o que vai também evitar que você tenha fome. A segunda dica é mantenha-se hidratado, pois é muito comum nosso corpo confundir a sensação de sede com a sensação de fome. Então, muitas vezes comemos quando na verdade o que queríamos era beber água. A terceira dica é durma bem. Quando nós temos uma privação de sono, nosso corpo aumenta a liberação de grelina, o hormônio da fome. E além disso, vai diminuir a liberação de leptina, o hormônio da saciedade.
Então, essa combinação vai fazer com que você coma bem mais. Então, mantenha seu sono regulado para manter um equilíbrio hormonal. A quarta dica é evite os picos de açúcar no sangue. Quando comemos alimentos ricos em açúcar ou carboidrato refinado, eles vão parar direto na nossa corrente sanguínea e assim vão causar um pico de glicose no sangue. Porém, da mesma forma que sobe rápido, vai descer rápido, causando uma fome precoce. A quinta dica é preste atenção na hora de comer. Hoje está muito comum as pessoas comerem de forma rápida, em qualquer canto, se entretendo com a televisão, por exemplo, e assim não prestam atenção nos sinais que o nosso corpo dá. E ele é ótimo em dar sinais. Ele nos diz: olha, tá bom de comer, pode parar de comer agora. Porém, a gente ignora porque está distraído com outras coisas e acaba comendo mais do que precisa. Então, se você prestar atenção nos sinais que seu corpo dá, você pode, por exemplo, parar de comer quando já estiver saciada e no dia seguinte bota uma porção menor. E se sentir fome, repete, bota um pouco mais. Porém, você tem que prestar atenção no seu corpo, porque ele vai falar com você. Eu espero que você tenha entendido como o mecanismo da sensação de fome é complexo. Porém, se você seguir essas 5 dicas que eu dei, você vai conseguir ter mais saciedade e comer menos. Se esse vídeo te ajudou, considere deixar o like e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima.